Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gente, eu estou rouca. Se a voz faltar em algum momento, completa o resto da frase para mim, viu? 1 Coríntios capítulo 3. Ô, Ari, você coloca para mim, por gentileza, na tradução da NVI. Vamos ler? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou ler de novo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos ler aqui nessa tradução, aqui na projeção? Juntos, vamos lá? Irmãos, não, nessa tradução não é isso não. 1 Coríntios 3,16. Ah, você falou 3A. O que eu falei, gente? Você não falou o versículo? Gente, mas esse tanto de gente, ninguém me fala que eu estou lendo um texto que vocês não estão entendendo nada. Mas ninguém falou. 1 Coríntios capítulo 3. Vai, vocês não têm revelação aí, não? Vamos lá, todo mundo aqui, por favor? Vocês. Gente, nós estamos lendo o mesmo texto? A mesma versão? Vamos de novo, bem bonito. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Oh, palavra bendita essa. Oh, palavra poderosa essa. É a sua palavra. E ela é tão poderosa que ela sai do seu trono com o endereço. E ela não volta enquanto ela não cumpre aquilo que foi designado. Ah, Deus, nós te louvamos, porque a sua palavra aqui nessa noite, como sempre, Pai, ela vai produzir algo segundo o coração do Senhor em nossos corações, vai mudar a nossa vida, nosso dia a dia vai ser impactado por causa do poder dessa palavra, Senhor. Fala, Deus, porque os seus servos estão ouvindo. Usa a minha vida para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Aleluia. Pode fazer. O tema dessa mensagem hoje é questionamentos necessários. E aí, para ministrar hoje, eu quero ser um pouco mais exigente com você. Eu quero te pedir, mas eu vou te pedir em nome de uma pessoa. Eu vou te pedir em nome de Jesus Cristo, que você preste atenção no que eu vou te falar aqui hoje. E eu quero te pedir em nome de Jesus que nada distraia você. E eu vou te pedir, desliga o seu celular. Se você usa o celular no templo, desligue o seu celular. Porque eu tenho uma palavra de Deus que vai mudar a sua vida hoje aqui, se você não ouvir para ele. Amém? Podemos já registrar? Uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta. Deixa o texto, por gentileza. Acaso vocês não sabem? Sabe o que é Paulo?
Paulo está perguntando. E essa pergunta exige uma resposta. E qual é a resposta? Porque Deus está perguntando hoje aqui para nós. Vocês não sabem disso, não? Vocês não sabem que meu Espírito habita dentro de vocês, não? E é uma pergunta, irmãos. Você sabe disso? Você sabe disso? Que você é casa do Espírito Santo? Habitação do Espírito Santo. Você sabe disso? Quem sabe disso? Levanta a mão. Que eu preciso da resposta. Levanta mais alto assim. Não tem pegadinha nessa pergunta. Não sei, deixa eu ver. Não sei não. Tem não. Levanta de novo. Você sabe disso? Sabe mesmo? Você sabe disso? Porque aqui a pergunta é: você não sabe, não? Que isso é um tempo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em você. Para a compreensão dessa mensagem, eu vou usar essa luva. A luva vai me ajudar hoje a pregar aqui. Então, você e eu, toda vez que eu falar você, eu estou inclusa, tá bom? É por causa do hábito que eu sempre falo você, mas é nós, né? A igreja. A igreja é essa luva aqui, você é essa luva. Amém? Você e eu. Luva, prega. Luva, canta. Luva, abraça alguém. Luva, fale alguma coisa boa. Isso te lembra algum texto bíblico? Está lá em João, capítulo 15, Jesus falou assim: sem mim? Sem mim? Ó, irmão, sala de terceira série, tá? Sem mim? Nada podeis fazer. É isso aqui que Jesus falou. Sem mim, nada. Aí você fala assim: não, mas eu já fiz muita coisa sem Jesus. É porque Jesus está falando na questão espiritual, né? Então nós somos essa luva. Mas o texto está dizendo, então, quando a gente converte, né, irmãos, acontece uma coisa espetacular. E antes de eu falar isso, eu quero falar para vocês de como Deus se revelava para o ser humano no Velho Testamento. No Velho Testamento era assim: Deus querendo se revelar, Deus se manifestou com acontecimentos espetaculares, estrondosos. Você lê o Novo Testamento, é só isso que você acha. Você vê lá as 10 pragas, não é? Você vê a safadeza, a gente até cantou aqui. Aí, lá quando Deus vai dar os 10 mandamentos, Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou descer no monte. Eu vou descer aí. Mas fala com o povo para não chegar perto não, porque senão eles vão morrer. E aí quando Deus desce no monte, irmãos, a Bíblia diz, então, é um pouco difícil para mim compreender. Porque eu fico tentando imaginar a cena. Eu fico pensando, então, o texto fala que Deus desceu no monte, havia densa nuvem no monte, e que havia vozes, relâmpagos, trovões no monte. Vozes não, trovões e relâmpagos naquele monte. Mas havia fogo também. E o monte tremia por causa do poder, da manifestação do Deus poderoso. E Moisés, se você for ler o texto lá, Êxodo 18, 19, 20, ali, quando Deus começa a falar com Moisés, lá no 20, Moisés vai explicar, né, no capítulo 20, ele vai dizer assim: olha, Deus fez isso para que vocês aprendessem a temê-lo. Então Deus movia dessa forma para o ser humano entender que ele precisava temer a Deus. Então Deus era aquele Deus altíssimo, né? O todo-poderoso, o majestoso, que ele ainda é, mas ele manifestava dessa forma. E causou mesmo tanto temor que os escribas, né, que transcreveram um texto bíblico do Velho Testamento, quando ia escrever o nome de Deus, usavam uma caneta só para escrever o nome de Deus. Por causa de Deus
Eu vou chegar mais perto. Jesus morre e ressuscita. E ele envia a promessa do Pai, que foi o Espírito Santo. Você vê esse acontecimento lá em Atos 2. O Espírito Santo veio. Aí todo crente, quando aceita, toda pessoa quando aceita Jesus, então, ela vira a habitação do Espírito. O que acontece? A luva, essa aqui está na outra mão. Essa aqui. A luva, que não podia nada, não tinha, né? Agora, deixa eu ver. Eita. Isso aconteceu. Deus chegou mais perto. Agora Deus é essa mão dentro da luva. Não, você não entendeu? Paulo está dizendo, vocês não entenderam ainda não? Vocês não sabem ainda não? Vocês são casa de Deus. Deus habita dentro de você. Aquele Deus todo-poderoso, que nada é impossível para Ele, agora habita dentro de você. Você é casa de Deus, morada do Altíssimo. Eu estava até brincando com os irmãos hoje de manhã. Ah, que coisa boa, né? Se a gente, quando fosse chamar um crente, pudesse falar assim, lembrasse de falar, né? Ô, morada do Altíssimo. Hein? Ô, casa de Deus. Porque é a nossa realidade. Mas Paulo está fazendo uma pergunta para a igreja de Corinto. Vocês não entenderam ainda não? Deus está morando dentro de vocês. Então, irmãos, nessa noite, eu preciso fazer questionamentos. Por quê? Se Deus é esse Deus todo-poderoso, que a gente sabe que é, e Ele está habitando dentro de nós, eu quero perguntar, como diz com a nossa vivência essa realidade bíblica? Como diz com a nossa vivência essa realidade bíblica? Porque se Deus habita dentro de mim, aonde eu vou, Deus vai comigo. Se eu vou ao banheiro, Deus vai comigo. Se eu vou na padaria, Deus vai comigo. Se eu vou no hospital, Deus vai comigo. Aonde eu vou, Deus vai comigo. Irmãos, a palavra de Deus fala que Filipe, lá em Atos, no capítulo 8, você vai ler lá Filipe por causa da perseguição que deflagrou no capítulo 7. No capítulo 6, Filipe foi ungido a diácono. No capítulo 7, Estevão é morto, apedrejado. E diz a Bíblia que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Fala comigo, eram cheios do Espírito Santo. Mais forte, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, apedrejado até a morte. A morte chegando em Estevão de pé, olhando para o céu. Eis que vejo os céus abertos, Deus assentado no trono e do lado de Deus um pé semelhante ao Filho do Homem. Olha o que a pessoa cheia do Espírito Santo faz. Estão jogando pedra, desculpa a expressão moderna, o pau está quebrando e ela está lá com o olhar fixo no céu. Ela está preocupada com as coisas do céu. Vai vendo se isso condiz com essa realidade bíblica. Filipe, então, ele vai porque a perseguição aumenta e os crentes começaram a espalhar sobre a terra. Filipe vai para Samaria. Você sabe, judeu samaritano não dá certo. Filipe vai para Samaria. E Filipe vai com essa consciência, eu acredito. Ele vai sabendo quem ele é. Eu sou a habitação de Deus. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Chegando em Samaria, ele abre a
que você é templo do Espírito? Porque a gente fala isso, mas esquece que isso precisa se manifestar, porque é a realidade espiritual nossa. Isso não pode ser só informação intelectual, isso precisa ser a nossa vivência, irmãos. Porque se eu estou aqui, Deus está dentro de mim, aonde eu chego, Deus chegou. Então preste atenção no nosso dia a dia. Quantas pessoas nós encontramos conversando? Deus está encontrando com essas pessoas. Sim ou não? Um jeito bem simples de falar e grosseiro às vezes até. É Deus que está chegando ali. Você já parou para pensar quantas pessoas puxaram uma conversa com você na fila de um ônibus, de um banco? E a gente esquece disso. E às vezes a gente está assim, ah, meu Deus, não queria falar, nossa, mulher chata. Alguém chega e está conversando, Deus está ouvindo essa pessoa, porque Deus está aqui. Nós somos, se você não entendeu ainda, nós somos os pés de Deus nessa terra, nós somos as mãos de Deus nessa terra, nós somos a boca de Deus nessa terra. Por onde nós andarmos, nós levamos Deus conosco, porque Ele habita aqui dentro. Irmãos, e se Ele está aqui, a gente precisa pensar então quem é Ele? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela pessoa que Jesus falou em Atos 8. E Ele falou assim: recebereis poder. Vocês vão receber poder. Era Jesus falando. Quando vocês receberem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo fizer de vocês a casa dele, vocês receberão poder. E aí a gente vive carregando essa glória, mas essa glória não flui, esse poder não flui, porque quando nós olhamos para a realidade da Bíblia e nós lemos Atos dos Apóstolos, parece que há, irmãos, assim uma distância, né, exponencial da realidade que vivemos hoje. Sim ou não? Então, se Ele habita em nós, se nós somos boca de Deus, mão de Deus, o que está acontecendo por onde a gente anda? Porque a Bíblia diz que Jesus era homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer para nós assim: Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando aos enfermos, libertando os oprimidos. Jesus, Ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim para curar. Esse texto a respeito da minha vida. E aí Jesus depois então nos envia com a mesma proposta, a mesma graça que estava sobre Ele. Ele comunica para a igreja na pessoa do Espírito Santo. E a igreja está vivendo então essa realidade no mundo espiritual. Mas no nosso dia a dia, essa realidade não funciona. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E aí, irmãos, nós reduzimos o Espírito Santo demais. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, a gente reduziu ele como uma expressão do nosso corpo. Quando a gente sente a presença de Deus, né? Um reteté, uma coisa, um choro ou uma língua estranha falada. E pronto. Mas não, esse texto mexeu. Eu já ministrei para os meus apriscos um dia um pouco desse texto. Mas eu tenho uma pergunta que mexeu comigo. Mexeu comigo. Porque a gente vive como se não soubesse disso. Então, presta atenção. Se Jesus falou que a gente ia receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, aonde está esse poder, irmãos?
mentiu. Ou Jesus mentiu, ou não temos o Espírito Santo, ou não sabemos o que temos dentro de nós. Ou não sabemos o que temos dentro de nós. E nessa noite, eu estou aqui para falar com você, para esclarecer para você, para lembrar para você, porque presta atenção, eu sou boca de Deus aqui essa noite. Eu sou boca de Deus aqui essa noite e eu estou falando com você. Você não está lembrando quem você é? Você é a habitação de Deus. Você é alguém que carrega a glória de Deus, o poder de Deus. Deus está dentro de você. E esse poder precisa fluir. E aí, não estou falando só de pregar o evangelho. Eu estou falando da vida nossa. Porque hoje, irmãos, a gente vê, não estou falando só da internet, estou falando da igreja. A gente vê uma igreja fraca. Uma igreja desprovida de vitória. Fraca no poder. Não é? A gente vê, por exemplo, Paulo fala assim: olha, o pecado não vai ter domínio mais sobre você, não. Agora, o pecado já não tem domínio sobre vós. E não tem domínio sobre vós por quê? Porque agora dentro de nós tem um poder que nos capacita a vencer o pecado que nos assedia tenazmente. E quando fala de pecado, logo a gente pensa adultério, né? Bebida, vício, também. Porque tem crente que não entendeu ainda. Você é capaz de vencer o vício que você tem. Qualquer um. E aí na igreja tem pessoas que são viciadas na pornografia, tem pessoas que são viciadas em masturbação, tem pessoas que são viciadas em filmes pornográficos, em situações terríveis. Tem, não devia, mas tem. Tem pessoas que vivem uma vida, um cristianismo terrível, na lama. Mas também, irmãos, para outras coisas, por exemplo, não consegue dominar a ira. Não tem controle de si. É desequilibrado. Não consegue dominar a língua. Não consegue dominar os sentimentos. Coisas, quando eu falo sentimentos, que desagradam a Deus. Não consegue dominar a inveja, tem coração invejoso. Isso está aí, irmãos, está aqui. Estou falando que quando eu falo você, eu estou falando também. Isso está no nosso meio, na nossa vida, diariamente. E pior, a gente vai vendo assim, e não há em nós aquela dor mais pelo pecado. Quando a gente identifica que tem um comportamento que não devia ter, ninguém está vendo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito que habita em você e em mim, ele tem um outro nome que é Santo. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. Se ele entender, a dona Luiz Quilhões, ela conta no livro, eu não lembro, eu li faz muito tempo, não vou lembrar muito bem do testemunho. Mas ela conta que um dia alguém foi falar com ela, não sei se é bem assim o testemunho, mas alguém que não conseguia deixar o fumo, né? Fumar.
Sabe por quê, irmãos? Eu creio, porque o fluxo está interrompido. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas se ele entristecer, o fluxo interrompe. O poder que está aí dentro não flui. O poder que está aqui dentro não flui. E aí tem um outro nível pior do que entristecer o Espírito Santo, que é tirar o fulgor. Aí já é aquele nível que ele entristeceu, já tem tempo, ele está triste, ele fica lá tão apagadinho. Fluxo interrompido. E aí, os crentes da igreja se tornam uma igreja entregue a si mesma, uma igreja entregue às suas próprias paixões. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, eu estou esmurrando meu corpo. Para quê, Paulo? Para que a minha carne não me domine. Porque a gente pensa assim: eu agora sou crente, aceitei Jesus. Então, tudo está resolvido, o Espírito Santo está dentro de mim. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E ele andou aqui na terra, Paulo, sabendo quem ele era. Por isso que Paulo, irmãos, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 13 livros do Novo Testamento, porque Paulo sabia quem ele era. E o fluxo na vida dele não estava impedido. Os apóstolos sabiam dessa realidade. Eu sou casa de Deus, sou morada de Deus, o Espírito Santo habita em mim. E sabendo disso, eles operavam milagres, maravilhas, prodígios, pregavam a palavra de Deus. E aí, irmãos, Paulo então fala assim: eu esmurro meu corpo. O que isso significa? Que não é tão simples assim. Precisa ter uma luta nossa, uma entrega nossa ao Senhor. É necessário ir para a boca do pó. Quando a gente pega, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, como diz os crentes antigos, é joelho no chão e boca no pó. E aí, como que esse sermão nasceu? Eu já estava meditando no Espírito Santo na igreja há umas semanas atrás. 2 semanas ou 3. Semana passada o pastor Júnior me pediu para pregar. E aí, então eu falei: então agora eu vou estudar, eu vou pesquisar, né? E aí eu pesquisei, não achava nada, assim de novo, parecia que o céu era de bronze. E eu falei: bom, quer saber? Eu não vou pesquisar, não. Eu vou meditar, Senhor, em tudo que eu conheço do Espírito Santo. Meus irmãos. E eu comecei, eu estava sozinha em casa, e eu comecei a meditar, trazendo à minha memória os textos bíblicos, as situações onde o Espírito Santo manifestava. E eu comecei ali naquela experiência com Deus. Quando eu assustei, eu estava de joelho no chão do quarto, pedindo Deus perdão, porque, irmãos, Paulo cheio do Espírito Santo, ele foi na sinagoga por 4 sábados. 4 vezes ele foi lá e pregou a palavra e abriu a igreja. E eu comecei a pensar
lei é o Espírito e poder.